responsivamente. Vamos ler aí? Neemias 3, de 1 a 5. Eu iniciarei, os irmãos respondem. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e edificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel. Podem ler. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de In. Os filhos de Racenaá edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas, e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto destes reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os tecoítas, os seus nomes, porém não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Amém. Irmãos, hoje nós vamos meditar sobre igreja. O que é a igreja? A edificação da igreja, o papel da igreja, o propósito de Deus ter criado a igreja. É sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Como os irmãos já perceberam, a igreja não é uma pessoa, nem um evento, nem uma atividade. A igreja somos nós. Eu e você somos a igreja. Em Mateus 18 fala, quando tiver 2 ou 3 reunidos, ali está representada a igreja. Ok? Nós somos a igreja. Sem excluir ninguém, sem fazer acepção de ninguém, sem colocar critérios para ninguém. Todo aquele que foi escolhido, eleito, predestinado, salvo, atraído pela graça de Deus, inserido no corpo, união com Cristo, nós somos a igreja. A igreja de Cristo. Todos são importantes. Ninguém é descartado. Isto é a igreja. Não poucas vezes, o texto que foi lido na liturgia, sobre Davi, nós falhamos, erramos, afastamos, negamos, mas Deus não descarta ninguém. Às vezes vai colocar uma doençazinha em nós, vai dar uns bocão, disciplina, vai quebrar uma perna, vai nos arrastar de volta, vai deixar a gente comer comida de porco, mas ninguém é descartável no reino de Deus. Ninguém. Não existe exceção. Todos aqueles que foram salvos, remidos, comprados pelo sangue de Jesus, inseridos no corpo, nenhum é descartável. Deus não abre mão de nenhum. Irmãos, a igreja é o lugar onde Deus trabalha em nós, para que possa trabalhar através de nós, para que a sua glória possa chegar até os confins da terra. Isto é a igreja, ok? E o livro de Neemias tem muitas aplicações, ilustrações, orientações sobre a igreja. Esse texto que nós lemos fala sobre princípios que nós vivemos na igreja. O livro de Neemias foi escrito já no final do cativeiro da Babilônia. O povo de Deus, por causa do seu pecado, foi levado cativo, ficou ali sendo disciplinado durante 70 anos. Aí Deus perdoa, restaura, traz de volta para a terra. Eles vieram em 3 momentos da história de volta para a sua cidade. Num desses momentos veio Neemias. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. O nome difícil. Era uma alta função. Agora Deus traz Neemias de volta para Jerusalém. Neemias se torna governador da cidade, e ele chega, ele dá uma volta pela cidade. Estava tudo destruído. Ele já havia perguntado ao seu irmão Anani. Anani já tinha visitado a cidade, tinha dado um relatório. Neemias ficou muito compungido, chorou demais, orou, jejuou, e aí Deus toca o coração de Neemias, toca o coração do rei, e Neemias vem para a cidade para restaurar
os muros, a cidade, o culto. Ok? Então Neemias chega ali na cidade, dá uma volta, não é uma volta para ganhar a terra, como os pentecostais às vezes fazem, não. É uma volta administrativa, para conhecer a cidade, ter uma noção maior e melhor sobre a cidade. Então ele faz uma volta pela cidade, faz algumas anotações, chama alguns líderes, e aí ele resolve planejar ali a reconstrução ali dos muros de Jerusalém. Os muros de Jerusalém tinham 8 portões grandes. Neemias então divide ali 38 grupos de trabalho. Se você tiver a paciência, o tempo e a curiosidade, você vai contar e vai ver. 38 grupos de trabalho para reconstruir os portões. A gente leu aí mesmo, não li o texto todo para não cansar os irmãos. Portão do peixe era onde tinha uma área de pescaria, que eles traziam os peixes, e levou essa alcunha aí, esse apelido. Então eram 8 portões variados, 38 grupos de trabalho. Neemias, ele faz essa divisão de tarefas e num tempo recorde consegue reconstruir os muros, a partir daí reconstruir a cidade e já inaugura o culto a Deus. Ok? Então esse é o momento, é o tempo que nós estamos fazendo aqui. O objetivo final principal era a reconstrução do templo, onde tinha adoração a Deus. Ok? Tudo gira em torno da adoração a Deus, da glória de Deus centralizada ali. Então esse é o momento histórico que nós estamos vivendo. Que para nós hoje, o que é igreja? Como viver como igreja? Princípios importantes para a igreja. Então, primeiro, no versículo 1 e 2, quando ele fala assim, então se dispôs Eliasib, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram, assentaram-lhe as portas, e continuaram a reconstrução até a torre do Sem, a torre de Ananiel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Iri. Primeiro princípio, irmãos, na igreja é necessário divisão de tarefas. Divisão de tarefas. Ninguém é igreja sozinho. Não existe igreja de uma pessoa só. O texto que nós lemos fala de várias pessoas, e se você ler o capítulo todo, vai falar de vários grupos de pessoas: perfumistas, mercadores, vendedores, além disso o governador Neemias, o sumo sacerdote, outros sacerdotes, irmãos, trabalhadores de diversas áreas estavam ali enganjados, envolvidos, trabalhando. Primeiro princípio para a igreja: na igreja é necessário divisão de tarefas. Ninguém faz igreja sozinho. Imagine se hoje você vai assim: não, eu vou assistir isso, vou assistir aquilo, vou assistir o jogo de futebol, o outro pensar, vou assistir o Fantástico, vou assistir um dorama, essa é boa, Imagina aí, não vê ninguém, tivesse só o pastor aqui, tinha igreja, sim ou não? Não tinha. Não existe igreja de uma pessoa só, é 2 ou 3, no mínimo. Sem as pessoas não existe igreja, ok? E para que a igreja funcione adequadamente e agradável a Deus, é necessário uma divisão de tarefas. Neemias começa com esse princípio. Ele faz um reconhecimento e divide as tarefas para todo mundo, e vai conseguir uma construção ou uma reconstrução numa forma recorde. Uma coisa maravilhosa para qualquer engenharia da época ou hoje. Ele conseguiu. Quando nós olhamos na Bíblia, irmãos, por exemplo, Deuteronômio 1,15, quem puder, Deuteronômio 1,15 fala da importância da divisão de tarefas para que não haja sobrecarga sobre uma pessoa.
Deuteronômio 1,15. Para que não tenhamos uma pessoa sobrecarregada, desfalecendo com tarefas demais. Depois nós vamos ler 1 Coríntios 12, 4, 7, que vai falar aí dos dons, a distribuição de dons. Ok? Quem abriu, nós vamos ler Deuteronômio 1, versículo 15. Deuteronômio 1, 15. Vamos ler? Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz cabeças sobre vós, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, oficiais, segundo as vossas tribos. Irmãos, quando não há divisão de tarefas, delegação de tarefas, há sobrecarga. Este é um princípio que tem que reger as igrejas. Agora abre 1 Coríntios 12 aí. Além de ter essa divisão de tarefas, é importante observar os dons. Deus deu diferentes dons para diferentes pessoas. Ok? Deus, quando nós recebemos Jesus pela fé no coração, Efésios fala que também nós recebemos dons. Junto com Jesus vem a salvação e vem dons. Aí em 1 Coríntios 12, versículo 4, fala assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Irmãos, onde eu estou querendo chegar com isso tudo aí que nós estamos falando? Divisão de tarefas, para que não haja sobrecarga, e porque nós temos dons. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Ninguém será cobrado pelo que Deus não deu, mas Deus nos deu dons, que é um grande privilégio, mas junto com o privilégio vem a responsabilidade. Ok? Então presta atenção nisso aqui. Ninguém tem todos os dons da igreja. Você nunca vai conseguir fazer tudo na igreja. Desde quando eu converti, eu gosto muito de cantar. Mas pensa no dom que passou longe de mim. Muito longe. Já sofri tanto bullying com isso, mas não consigo parar de cantar. Eu aprendi a viver contente no meio dos bullying, né? Ninguém tem todos os dons, mas presta atenção mais, ó. Não existe dom superior nem inferior, e não existe pessoa sem dom. Ninguém tem todos os dons, mas não existe pessoa que não tenha dom. Na minha experiência ministerial, o que eu tenho visto é que pelo menos uns 3, 4, 5 dons as pessoas costumam ter. Alguns têm mais, alguns podem ter menos, mas não existe pessoa que não tenha dom. E todos os dons, sem exceção, são importantes para Deus, para a igreja, para o exercício da missão, do ministério da igreja. Entende? A pergunta é: qual é o seu dom? Como você vai exercer o seu dom na igreja? Todos os dons são importantes, são necessários. E você tem algum dom. Pastor, eu não tenho dom. Tenho. A Bíblia diz que tem. Ou então nós fazemos Deus mentiroso. Ninguém aqui quer fazer Deus mentiroso. Então, pela lógica de raciocínio, você tem dons. E os seus dons são importantes. Por isso o princípio da divisão de tarefas. Ninguém tem todos os dons. E há outros dons que vão servir a igreja em outras áreas,
de forma mais eficiente, mais eficaz do que outros, mas todos são importantes e necessários. Ok? Quer ver uma ilustração muito boa, pelo menos na minha opinião, tirado do dia a dia da sociedade? Quem é mais importante? Um médico ou um gari? E aí? Você já ficou uma semana sem médico? Você já ficou um mês sem médico? Quem já ficou aqui um ano sem ir no médico? Ó, muita gente. Agora imagine você ficar um ano sem recolher o lixo na rua da sua casa. Imagine você ficar um ano sem tirar o lixo da sua casa. Irmãos, eu aprendi isso. Um prefeito cheio de dinheiro, cheio de recursos, candidato à reeleição na cidade de Contagem, não deu aumento para os garis. Eles fizeram greve de uma semana. O prefeito despencou nas pesquisas, perdeu a eleição. Imagina a rua da sua casa uma semana sem recolher lixo. Estão entendendo, irmãos? Não existe dom maior ou melhor. Depende do momento, da circunstância. Ok? É lógico. Se você tiver com uma dengue, com uma dor de cabeça, com uma necessidade de cirurgia, você nunca vai procurar um gari. Você vai procurar um médico. Né? Então depende das circunstâncias. Mas ninguém é desnecessário. Faz sentido? Vamos para o segundo ponto então aí? Neemias 3, volta lá, fazendo favor. Depois nós vamos ler lá em Atos 8. Neemias 3, versículo 3. Neemias 3, versículo 3 até o 5 aí. Me ajuda aí, por favor. Eu vou ler o 3 e vocês lêem o 4. Os filhos de Rasenaá edificaram a porta do peixe. Era onde tinha o mercado do peixe que eles traziam ali os pescados. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Podem ler. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto destes reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado desses repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Irmãos, na igreja, Deus usa todo tipo de pessoas. Deus usa pessoas comuns, do dia a dia, variedade, a comunidade, o povo. Repara no texto aqui, já tinha falado do sumo sacerdote, dos sacerdotes, os irmãos, já tinha falado várias pessoas. Aí chega aqui, faz mais uma lista aí. Se nós continuarmos lendo, por exemplo, versículo 6, 8, fala que tinha ourives, também fala de perfumistas, então tinha mulheres lá que vendiam natura, só sem isso. E tinha pessoas, né? Fala que tinha pessoas que estavam ali com as suas filhas, famílias, tinha vários tipos de pessoas, uma variedade de profissões, todos enganjados ao trabalho, exceto um tipo de pessoa que não estava ali. Quem é que não estava enganjado? Os nobres, a nobreza, que foi uma das causas do cativeiro. Olha o finalzinho do versículo 5. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço. Eles eram muito nobres para trabalhar ali, carregando cimento, tijolo, madeira, construir muro, portão. Eles se achavam muito bons para envolver naquela obra. Os nobres não envolveram na obra. Todo tipo de pessoas. O governador estava lá, o sumo sacerdote estava lá, os sacerdotes também estavam lá,
os irmãos, as famílias, as filhas. Olha o versículo 12, fala que as filhas estavam lá, né? Os ourives, os perfumistas, os mercadores, os negociantes, todo tipo de pessoas, com uma variedade de profissões, todos enganjados naquela obra, exceto os nobres. Os nobres. O orgulho deles foi o laço contra eles. Eles se achavam muito bons para participar daquela obra. Hoje pela manhã, eu estava comentando na pregação da devocional de hoje de manhã, sobre o homem que foi um dos maiores evangelistas da história da humanidade, D.L. Moody, quarta série, primário, nunca fez faculdade, vendedor de sapatos, até que um dia a mãe dele chamou ele: meu filho, você quer ser abençoado e abençoar outras pessoas? Eu quero. Você lê a Bíblia, toma a Bíblia. Ele não frequentava a igreja. Ele começou a ler a Bíblia e procurou uma igreja. Pediu autorização ao pastor e abriu uma classe de escola dominical. O pastor disse: mas a gente não tem nem aluno. Você quer ser professor? A gente tem nem aluno. Ele: não, eu vou formar meus alunos. Primeiro domingo ele levou 12 crianças. Segundo domingo ele levou 20, 30, 100, nunca mais. Evangelizou o mundo inteiro. Gente, estou falando de coisas de mais de 100 anos atrás. Ele evangelizou a Serra do Cipó. Está lá. D.L. Moody, sem estudo, mas serviu a Deus. Qual era o segredo dele? No final da vida ele falou: desde que a minha mãe me deu uma Bíblia, nunca mais parei de ler. Leu a Bíblia 200 vezes de capa a capa. As pregações dele eram recheadas de Bíblia. E Deus o usou mundialmente. Irmãos, onde eu estou querendo chegar com isso? Todo tipo de pessoas foram usados por Deus nesta obra, exceto os nobres, porque eles se achavam bons demais para serem usados. Misericórdia, irmãos, misericórdia, né? Em Atos 8, versículo 1, versículo 4, quem quiser abrir lá só para conferir, olha aí, Atos 8, abre aí para você ver. Fala que todos os convertidos foram dispersos, saíram pregando a palavra, exceto os apóstolos. Nós gostamos do livro de Atos, nós oramos e cantamos sobre o livro de Atos, para que Deus faça de novo. Mas olha que interessante, irmãos, a gente está sempre pensando nos apóstolos. Os apóstolos foram uma bênção maravilhosa e levaram o evangelho de tal forma que Paulo fala assim, que o evangelho chegou a todas as pessoas na época. Aí nós pensamos: quem dera tivéssemos mais apóstolos no nosso meio. Mas olha Atos 8. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto quem? Os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Olha o versículo 4. Inclemente os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Irmãos, olha que interessante isso aqui. Olha que interessante isso aqui. Todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Não é que eles não foram, depois eles foram. Plantaram igreja em toda a região lá. Mas o povo saiu pregando a palavra. Aí fala assim que era 120, foi para 3.000, para 5.000, uma multidão, já não dava mais para contar. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Primeiro ponto nosso é: na igreja tem que ter divisão de tarefa. Segundo ponto é: Deus usa pessoas de todo tipo. Às vezes você está pensando assim: Deus não vai me usar, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Deus usa pessoas de todo tipo.
Às vezes ele está falando aí, eu pensando, nossa igreja está cheia de seminaristas, agora vai crescer. Não, é lógico que eles vão trabalhar, vão servir, mas Deus quer usar você também. Nossa igreja agora tem pastor, tem presbítero, seminarista, diácono, e você. A igreja é você. Nós somos a igreja. Os apóstolos tinham o papel deles ali no livro de Atos, mas exceto os apóstolos foram dispersos e saíram pregando a palavra, e a igreja se tornou uma multidão que não podia mais contar. Entendeu? Os apóstolos trabalharam, mas foi o povo, me desculpa com perdão a palavra, foi o povão, a ralé, a multidão que saiu pregando a palavra. O pastor tem que evangelizar, é lógico que tem que evangelizar, os presbíteros, os diáconos, os seminaristas, mas aqui não faz essa exclusão, essa diferenciação, essa acepção. Deus usa todas as pessoas da igreja para o crescimento da igreja. Entende? Deus usa o apóstolo Paulo, que era mestre, cheio de teologia, conhecimento, capacidade. Amém. Mas Deus usa também Pedro, que era iletrado, impetuoso, sem controle, até que a graça de Deus o agarrou e o dominou. Deus usa Lucas, que era médico, refinado, cheio dos detalhes, palavras difíceis, desde o primeiro versículo até o último. O Evangelho de Lucas é o livro que eu mais gosto da Bíblia, porque ele me humilha do primeiro versículo até o último. Médico, detalhista, atencioso. Mas Deus usa o apóstolo João, o apóstolo amor. E só fala: amai-vos uns aos outros, nisto conhecereis que sois de Jesus, se tiverdes amor uns para os outros. Diz a história da igreja que um dia um membro da igreja virou para o apóstolo João. Ele foi pastor em Éfeso, entre outras igrejas. Ô João, por que você não para de falar amai-vos uns aos outros? Ele disse: é porque a igreja ainda não aprendeu a amar uns aos outros, né? É o versículo mais repetido da Bíblia. Amar uns aos outros, amados uns aos outros, é o versículo mais repetido da Bíblia. Deus usa Paulo com todo aquele conhecimento, Lucas com todo aquele conhecimento, mas usa Pedro, que era iletrado, usa João, que tinha uma mensagem: amai-vos uns aos outros. Entende, irmãos? A diversidade que o Espírito Santo traz para a igreja. Eu quero caminhar mais. Volta lá em Neemias, agora 4, versículo 6, por favor. E aí, irmãos, eu quero chegar nesse ponto aqui muito importante. Neemias 4, versículo 6. A igreja de Deus precisa do envolvimento, engajamento de todas as pessoas. Ninguém pode abrir mão. 1 Coríntios 12, nós já lemos. Ninguém pode falar assim: a igreja não precisa de mim. Não é verdade. Ninguém é descartável. Vamos ler juntos aí? Neemias 4, versículo 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Envolvimento, engajamento, ânimo para trabalhar. Os muros foram reconstruídos em tempo recorde, porque havia engajamento de todo o povo, sem exceção, a não ser os nobres, né? Os nobres eram bons demais para essa obra. Irmãos,
nem hoje, com toda a tecnologia e material disponível, conseguiria fazer um muro daquele tamanho no tempo que foi feito. Mas eles fizeram. Qual era o segredo? Engajamento, envolvimento, ânimo para trabalhar. Ânimo para trabalhar. Irmãos, uma igreja animada não tem limite até onde ela vai chegar. Ânimo para trabalhar. É lógico, tem pessoas que têm mais disponibilidade que outras pessoas. Ok? Nós temos família, temos trabalho, temos estudos, temos outros afazeres. Você precisa descansar também. O descanso faz parte, é uma necessidade. Mas eles progrediram, construíram, fizeram acontecer, porque estavam envolvidos, eles tinham ânimo para trabalhar. Ânimo para trabalhar, irmãos. Irmãos, presta atenção num detalhe muito importante para a nossa igreja, muito importante mesmo. Mesmo quando você não pode estar presente fisicamente, você pode estar conectado espiritualmente. Entende? Às vezes, por algum motivo, você não pode estar lá no culto, mas você pode orar pelo culto, interceder pelo culto, divulgar o culto. Hoje, uma das melhores formas de evangelização é compartilhar o link do culto com outras pessoas. Muitas pessoas têm sido alcançadas com a graça de Deus através de um link que você compartilha. É uma forma maravilhosa de evangelizar. Recebo muito retorno sobre isso. É muita gente sendo alcançada. Então veja bem: engajamento, envolvimento, ânimo não depende apenas de você estar lá ou do seu tempo presencial. Você pode orar, você pode divulgar, você pode convidar, você pode envolver de alguma forma. Entende? Eles tinham ânimo. E se você continuar lendo o texto, nem todo mundo estava trabalhando o tempo todo. Tinha alguns que estavam orando, outros estavam trabalhando, e tinha dias de descanso, festa, comida, vinho. Tá aí. Daqui a pouco eu vou ler outro versículo. Eu quero que você entenda isso aqui, irmãos. Você é importante e necessário. Mesmo quando você não está presente, você pode envolver de alguma forma. Às vezes você está viajando, mas você pode orar pelo culto. Entendeu? Às vezes você não pode estar presente, mas quando você assiste, compartilha, divulga, tudo isso faz parte. Olha o livro de Atos, volta lá no livro de Atos, irmãos. O livro de Atos é o nosso paradigma, o nosso referencial, o nosso modelo. Nós gostamos, sonhamos, oramos, cantamos para que voltemos à igreja primitiva. Mas nós precisamos entender isso. Nós somos a igreja. Não há nenhum impedimento para que experimentemos o mesmo que aconteceu no livro de Atos. Olha o versículo, capítulo 1, versículo 14. Atos 1, 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, com os irmãos dele. Quem é que estava ali perseverando unânime em oração? Todos. Olha o capítulo 2, quando vem a descida do Espírito Santo aí, Pentecoste, versículo 1 e versículo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam quem? Todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Irmãos, a igreja precisa do envolvimento e engajamento de todos nós.
E há várias formas de você envolver, além da sua participação presencial. Vamos voltar lá em Neemias capítulo 3. Neemias 3. Eu quero ler a parte A do versículo 1 e depois lá no capítulo 5, versículo 18. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes. Agora vai lá no capítulo 5, versículo 18. O que se preparava para cada dia eram bois, 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigiu pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Irmãos, aqui tem um princípio muito importante para a igreja. Muito importante. Muito. Todos são importantes. Mas isso aqui é muito importante para os nossos dias. Aqui, olha. A igreja de Deus precisa de líderes que sejam servos. A igreja precisa de líderes que sejam servos. Aqui fala que estava o governador, os sumos sacerdotes, os sacerdotes, todos eles envolvidos com a mão na massa, na obra, carregando pedra, fazendo isso, fazendo aquilo. Ninguém achava que era um serviço inferior demais. Eles estavam ali engajadíssimos, envolvidos. E o governador de Elias ainda colocava do dinheiro dele para comprar, para fazer lanche, para fazer isso, para fazer aquilo, porque o povo estava sofrendo com dura servidão. Líderes que sejam servos, envolvidos, engajados. É triste, mas nós vivemos uma época da idolatria do homem, em todas as áreas, no futebol, na música, nas igrejas. Líderes intocáveis. Eu admiro muito o pastor Márcio Valadão, muito. Teve um dia que eu fui levar um primo, que ele ia participar do congresso de louvor da Igreja Batista lá do Rio. Eu cheguei na porta, apresentei para a secretária. Aí o primo, ele não conhecia Belo Horizonte, ele veio do Rio de Janeiro. E aí apresentei para o secretário, só queria mostrá-lo aqui algumas coisas, para ele ter uma noção onde vai ser o congresso. Aí o pastor Márcio Valadão saiu na porta, veio, cumprimentou-nos, abraçou-nos, perguntou quem nós éramos. Aí eu tive a coragem de falar que era pastor, né? Pastor, dá até um peso, né? Pastor Márcio Valadão, pastor Ronaldo, dá um hiato assim, um gap muito grande, né? Aí ele disse: pastor, vem cá. Me mostrou a igreja toda, um homem, uma igreja daquele tamanho, tanta tarefa, tanta atividade. Eu disse: gente, está aqui mostrando a igreja para nós, apresentando, falando que ele tem muitos parentes na igreja presbiteriana, e foi falando, tem parentes dele na igreja que eu fui pastor, no Alto da Cruz, tem parentes do Márcio Valadão. Ele gastou um tempo mostrando a igreja, batendo papo, conversando, uma humildade, uma simplicidade, uma acessibilidade. O primo ficou de boca aberta. De boca aberta. Você chega perto desses homens, né? Hernandes, Augusto, Jeremias. Gente, é uma simplicidade que vocês não imaginam. A gente foi numa reunião do Supremo Conselho, aí tinha um presbítero comigo. Aí eu disse: eu queria tirar uma foto com o Hernandes. A minha esposa falou: e se eu voltar sem uma foto do Hernandes, eu vou ficar um mês dormindo no sofá. Eu disse: rapaz, é a coisa mais simples do mundo. Eu não tenho coragem não. Você vem cá, agora você vai ganhar 1 milhão de beijo. Peguei: o Hernandes, tá bom. Ele está querendo somar uma mensagem para a esposa dele. Aí ele arregalou o olho: Hernandes, qual é o nome da sua esposa? Grava aí. O Hernandes mandou uma mensagem amorosa, carinhosa para a esposa dele. Ele estava lá petrificado. Aí eu disse: cara, isso é a coisa mais simples. Agora grava uma esposa. Daqui um mês ela vai fazer aniversário, estou precisando de uns beijos a mais. Aí gravou uma mensagem para minha esposa, gravou uma mensagem para o outro. Na maior paz, tranquilidade, maior simplicidade, gente.
líderes que sejam servos, cheios da graça de Deus. O Ismael já pregou sobre o apóstolo Paulo aqui. Qual era a principal característica do apóstolo? Ele era servo. Servo. Ficamos quase uma hora ouvindo que Paulo era servo. Irmãos, nós precisamos resgatar isso. Olha o exemplo de Jesus. Vai lá, por favor. João 13. Aqui nós estamos falando de líderes que eram servos, né? Então Neemias tem aí vários exemplos, né? Eu peguei aí de governador, sumo sacerdote. Se olhar uma coisa interessante no versículo 16 de Neemias, também fala assim que o maioral tinha até uma casa dos heróis. Neemias 3,16. O maioral da cidade estava ali trabalhando junto com eles. E reconstruíram a casa dos heróis. Eu lembrei daquele lema da Marvel. A Marvel original, a Marvel raiz. Junto com o dom, vem a responsabilidade. Todos eles estavam aqui enganjados, envolvidos. Agora olha lá em Jesus. Para você não vá, estou usando apenas exemplos humanos. João 13. Olha que exemplo magnífico, fantástico. Não é à toa que Jesus é Jesus. Incomparável. João 13, versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus estava lavando os pés dos apóstolos. Tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Leia por favor o versículo 13. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Podem ler. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém. Jesus é o exemplo máximo, perfeito, de líder servo. De líder servo. Nós precisamos resgatar isso. Infelizmente, atualmente, a gente tem uma disparidade nessas questões aí. Na época de Neemias, os líderes eram servos, trabalhavam iguais aos outros. Se você olhar em Hebreus 13, 7, fala: imitai a fé dos líderes. Entende? Para concluir, volta em Neemias 1, versículo 5, versículo 6. Então, irmãos, onde eu estou querendo chegar? A igreja somos nós. Todo mundo é importante, ninguém é descartável. Ok? Então, na igreja tem que ter divisão de tarefa, porque não existe igreja de uma pessoa só, e há uma multiplicidade de dons na igreja. A igreja, Deus usa pessoas de todo tipo, diversas, comuns, né? Na igreja precisa ter envolvimento, engajamento de todas as pessoas, sem exceções, e a igreja precisa de líderes que sejam sérios, envolvidos, engajados, trabalhadores, mão na massa, assim como Jesus, o próprio Jesus deu exemplo. Mas ainda quero uma atenção aqui. Volta lá, Neemias 1, versículo 5. Assim, e disse: Ah, Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas aliança e misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha o versículo 6 também. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faça a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teu servo, e faça confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Irmãos, aqui tem um princípio muito importante, o mais importante de tudo da pregação até agora. Presta muita atenção aqui, irmãos. Na igreja, Deus trabalha em nós, primeiro em nós, para depois trabalhar através de nós. Entende?
Antes de você ser usado por Deus, primeiro Deus precisa trabalhar o seu coração, apertar algum parafuso. O apóstolo Paulo tinha muito conhecimento, converteu, saiu pregando. Barnabé disse: espera aí, volta aqui. Primeiro Deus precisa trabalhar no seu coração. Vai para a Arábia, ficou 14 anos na Arábia sendo tratado por Deus. Na igreja, antes de Deus nos usar, antes de sermos usados por Deus, Deus trabalha em nós, o nosso eu, o nosso ego, o nosso coração pecaminoso. Muitas pessoas não são usadas por Deus porque não dão espaço para Deus trabalhar em nós. Entende? É lógico que todo sucesso vem de Deus. Filipenses 2,3 fala: é Deus quem efetua em vós tanto querer quanto realizar. Mas não nos isenta da responsabilidade humana. Deus tem todo o poder, toda a glória, toda a graça, mas tem a responsabilidade humana. Deus usa pessoas que são trabalháveis, moldáveis. Deus quer trabalhar em você para poder trabalhar através de você, a fim de que o reino de Deus chegue até os confins da terra. Entende? Irmãos, é uma grande honra, é um grande privilégio ser usado por Deus, participar dessa obra. Mas por causa da nossa natureza pecaminosa, nós precisamos passar por um tratamento especial antes de sermos usados por Deus. Tem um pastor muito famoso, estava ouvindo o testemunho dele no testemunho lá, Jesus Cop. Jesus Cop é um programa de entrevistas com pastores, e esse pastor estava lá, pastor Luciano Subirá, sendo entrevistado pelo Douglas Gonçalves. O programa chama Jesus Cop, cópia de Jesus, traduzindo para o português. Você joga aí no podcast ou no YouTube e você vai ver. O Luciano Subirá diz que ele começou pregando, voando, aí sofreu um acidente de carro. Ele ficou magoado, ficou com raiva de Deus, passou uma crise, até que um dia ele se quebrantou. Aí disse ele que Deus falou lá no fundo do coração: sabe por que eu fiz isso? Porque você estava fazendo tudo independente de mim, para que você voltasse para mim. Se você continuasse do jeito que estava, você não teria volta. É lógico que ele é arminiano, né? A gente não defende toda essa teologia dele, mas é interessante. Deus tratou o coração dele e hoje ele é um dos melhores pregadores do mundo, incomparavelmente. É lógico que não é o meu preferido, nem é a minha teologia, mas Deus tem usado ele. Irmãos, onde eu estou querendo chegar, irmãos? Antes de Deus trabalhar através de você, Deus precisa trabalhar em você, no seu eu, no seu ego, seu orgulho, seu coração pecaminoso, para que você não roube a glória de Deus. Entende? Se Deus não trabalhar em nós primeiro, a gente estraga tudo. Lembra do profeta Jonas? Deus teve que trabalhar em Jonas para que toda a nação de Nínive convertesse. Deus chamou Jonas, mandou pregar para Nínive, mas para onde que ele foi? Tarsis, coração duro. Deus vai tratar com ele, vai ser engolido pelo grande peixe, vai ser vomitado na praia, e mesmo assim não estava pronto, mas Deus vai usar assim mesmo.
Nós temos exemplo de Pedro. Pedro sempre, Senhor, é o Senhor, quando que eu vou para as águas? Senhor, é o Senhor, ainda que todos te neguem, eu vou com o Senhor até a morte. Pedro era impetuoso, orgulhoso. Aí Jesus olha para ele. Satanás pediu autorização para te peneirar. E eu dei autorização. Depois que foi peneirado por Satanás, Jesus vai ao encontro dele. E aí, Pedro, ainda me amas? Pedro abaixou a cabeça. 3 vezes Jesus pergunta. Não vou entrar nos detalhes aqui. Pedro estava pronto para ser usado, mas precisou ser peneirado. Paulo precisou ficar 14 anos na Arábia com todo o conhecimento que tinha. Luciano Subirá precisou bater o carro. Pedro precisou ser peneirado por Satanás. José do Egito precisou ficar 13 anos sofrendo com solidão, escravidão, injustiça, para que ele estivesse pronto para ser governador do Egito. Entende? Moisés é um exemplo mais maravilhoso que eu tenho. Moisés estava no palácio, conhecia toda a cultura e ciência dos egípcios. Moisés com 40 anos achando que era o cara. Deus tira Moisés do palácio, leva ele para o deserto. 40 anos no deserto. Ele aprender quem é Deus. E tornou-se o maior líder da história da humanidade. Depois de Jesus Cristo, é lógico. Irmãos, onde eu quero chegar com isso tudo aqui? Primeiro, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Jesus não é apenas o exemplo, Ele é a vida, Ele é o poder. Você precisa entregar a sua vida para Jesus se você quer fazer algo ou fazer diferença. E segundo, disponha-se nas mãos de Deus, para que Ele possa tratar o seu eu, o seu ego, o seu caráter, para que você seja usado por Deus. Amém? Vamos orar?